uma palavra de saudação, uma palavra de agradecimento pela oportunidade concedida para vos dirigir hoje a palavra. Neste mês dos homens. Reparem que, como os homens são avaros, querem um mês para eles e um dia internacional para as mulheres. Vá lá que é internacional. Mas mesmo assim, para colmatar alguma brecha, dizem foi ontem e vai ser hoje, aqui na igreja. Bem-ajam as mulheres. E não se esqueçam que antigamente, enquanto no tempo de Jesus o varão agradecia a Deus por não ser mulher, Jesus alterou radicalmente esta posição. Cristo fez das mulheres as testemunhas do seu processo. Não esqueçamos. E o papel relevante que o Evangelho conferiu justamente à mulher. Mas hoje não é para falar das mulheres, embora o mereçam. Hoje é para falar exatamente do tema que nos traz aqui esta manhã e escolhido pelos homens. O título da mensagem de hoje é este: Só Cristo salva. Ou, como me entregaram, somente Cristo. E nós ouvimos naquele coro de introdução: digno é o Cordeiro. Depois, o cântico escrito, quer na letra, quer na música, por Lutero, que nos fala da força que nós temos em Jesus. Que este é o forte, é o nosso Deus. E tudo isso nos chegaria para nós pensarmos naquilo que cantamos e ouvimos e lemos. A razão que assiste exatamente à pessoa de Jesus Cristo. Vamos ler alguns textos bíblicos. O primeiro é o primeiro texto, no primeiro livro de Timóteo, capítulo 2, versículos 1 a 6. Diz assim o apóstolo Paulo na carta dirigida a este servo, Timóteo: exorto, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada em toda a piedade e honestidade, pois isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual se deu a si mesmo em resgate por todos, para servir de testemunhos a seu tempo. Depois, o segundo texto, no Evangelho de Lucas, no capítulo 3, versos 16 a 18, e que diz, começando no versículo 15: estando o povo na expectativa e pensando todos de João em seus corações, se porventura seria o Cristo. E respondeu João a todos: eu na verdade vos batizo em água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem não sou digno de desatar a correia das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá na sua mão para limpar a sua eira e a juntar o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. E finalmente, Marcos,
Mateus 16, 15. Muito obrigado. Só esta pergunta, mas que é uma pergunta singular, incomodativa até, se nós a lermos e atentarmos para a pergunta que nos é dirigida. E vós? Quem dizeis que eu sou? É Jesus que faz esta pergunta. E vós? Quem dizeis que eu sou? Quem é Jesus Cristo? Conhecemos-lo, de facto, para além daquilo que ouvimos ou lemos? E sentimos, porventura, a sua presença na nossa vida? Às vezes falamos, mas há um divórcio, não digo completo, mas uma distância, às vezes, enorme entre aquilo que conhecemos e aquilo que fazemos. Em 1862, em fevereiro, em Paris, um historiador e filósofo, Ernest Renan, fez uma afirmação que abalou o mundo de então. Ele dizia, referindo-se a Jesus, um homem incomparável. Nada mais. E as pessoas na altura revoltaram-se contra ele porque entendiam que ele devia ir além da humanidade que Jesus teve. Um homem, mas mais do que isso, Deus. Isso faltou a este homem, Ernest Renan. E por isso ele foi expulso do Colégio de França, a organização universitária de prestígio naquele país, impedido de dar mais aulas naquela universidade. Ele era professor de hebraico e de filosofia e foi afastado. Exatamente porque não o reconheceu. Jesus como Deus. Homem notável, mas não Deus. Aliás, no livro que ele escreveu, A Vida de Jesus, dizem expressamente Jesus, uma personagem excepcional, sublime até, mas Jesus não é Deus. Isto não é novidade naquela altura, nem no tempo de Jesus, nem é novidade hoje, nem vai ser novidade nos tempos futuros. Esperemos que, na verdade, esta dúvida caia e se olhe e se ouça em relação a Jesus como Deus que pode e que atua na vida daqueles que o aceitam. Aliás, outros homens escreveram nos tempos primitivos, logo após o ano 1, o ano 0, homens como historiadores dos mais diversos, historiador judeu, como era o caso de Flávio José, e ele dizia, nesta época viveu Jesus, um homem excepcional porque realizava coisas prodigiosas, só pelo que fazia. Outro, neste romano, Tácito, outro historiador do século II, que se refere aos cristãos, dizendo, é uma seita que segue exatamente e o seu nome vem de Cristo, o seu Deus. E um outro, Plínio, também um historiador romano, escreve a Trajano, o imperador Trajano, e diz que sobre os ritos cristãos reúnem-se e cantam hinos a Cristo como se fosse um Deus. Portanto, nem todos, naquele tempo, aceitavam Jesus como um Deus de facto. E de Jesus não deixou nada escrito. Nós temos registrado nos Evangelhos as suas parábolas, os seus ensinos, o célebre sermão do monte, as suas curas, tudo aquilo que operou e que foi excepcional, consta da palavra de Deus. Mas que eu conheça, até aos dias de hoje, não conhecemos, não sabemos de alguma coisa escrita de Jesus. Jesus não deixou nada escrito. Foram os evangelistas que registaram. Jesus não era analfabeto, como é sabido, mas não ficou nada escrito. Exceção feita para um caso, não sei se os irmãos se lembram,
o que é que Jesus escreveu? Em dada altura. Na areia, na terra, exatamente. Está narrado no Evangelho de João. Os escribas e os fariseus trazem a Jesus uma mulher que tinha sido apanhada em adultério. E esperavam que Jesus atuasse e a condenasse. E Jesus, como diz o texto, inclinou-se e começou a escrever na terra com um dedo. E depois voltou-se para a mulher e disse, não, voltou-se para os acusadores, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E Jesus voltou outra vez, no versículo 8, inclinando-se novamente, volta a escrever na terra. E depois volta-se para a mulher e diz, alguém te condenou, mulher? Nem eu te condeno. Vai em paz e não peques mais. Este pensamento que o evangelista João quis registar, de que Jesus teria com certeza aquilo que disse escrito previamente. Bom, nós sabemos pelos relatos da palavra de Deus que havia um grupo de céticos que ouvia Jesus, mas não acreditava, nem o valorizava e diziam, pode vir alguma coisa de valor de Nazaré? Lembram-se da situação, do ridículo que queriam que envolvesse a pessoa de Jesus. Da excelente educação de Jesus, eu vou passar à frente, mas nós sabemos como é que Jesus foi educado. Sabemos exatamente dos ensinos que ele terá recebido de seus pais. Da ida regular à sinagoga para ouvir o rabino. E na família, certamente, recitar-se-ia todas as manhãs o célebre Shema, ouve, ó Israel. O Senhor é o nosso Deus, é o único Senhor. Portanto, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Era aquilo que seria recitado no tempo de Jesus. A infância, como disse, teria sido passada entre a carpintaria do seu pai e a sinagoga. Bom, desde Zacarias não existia em Israel um profeta. 500 anos antes, no século V a.C., talvez ainda se ouvia a voz. Depois vai surgir uma nova figura, a figura de João Batista, o precursor de Jesus, que vai anunciar a vinda daquele que ele não é digno, como lemos, de desatar as sandálias dos seus pés. E depois ocorre o batismo de Jesus. Este é o meu filho amado, em quem comprasse voz do céu. E o Espírito Santo através da pomba. Depois Jesus retira-se até ao deserto. A tentação. Jesus cura, ensina o amor, derruba a lei de talião, olho por olho, dente por dente. Agora é a lei do amor que deve presidir nas relações entre os homens. Depois Jesus inverte a própria pirâmide. Nunca se esqueçam. No vértice, o Senhor, o Rei, o poderoso, Jesus inverte e diz, quem quer ser o Rei, torne-se servo. Inverteu socialmente exatamente a classe que estava estabelecida. Mas Jesus faz uma série de afirmações polémicas. As afirmações de Jesus. Podemos ver esse slide. O discurso de Jesus pode ser considerado verdadeiramente provocatório. Vejam, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Segundo, tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. O terceiro, eu sou a ressurreição e a vida. Crê em mim, mesmo que morra, há de viver. E todo aquele que está vivo e crê em mim, nunca mais há de morrer. Meus irmãos, sabem, este versículo
que está na sepultura da minha mãe é um conforto para mim, um conforto perene. Sempre que me abeiro da sepultura da minha mãe. Partiu bem cedo para o Senhor. Tinha eu os meus 4 anos. Mas leio, quando vou à sepultura deitar as flores, em homenagem em dias consagrados, ou o nascimento de outros, eu leio sempre. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Outro texto de Jesus, da afirmação: os próprios mortos hão de ouvir a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem hão de viver. Desaparecerão os céus e a terra, mas as minhas palavras não desaparecem. Antes de Abraão nascer, já eu era aquele que sou. Jesus, desde o princípio da criação do mundo. Eu e o Pai somos um. Mas, de acordo com os registros dos Evangelhos, Jesus considera-se não só um caminho, mas o caminho, o único caminho. Assume-se como intermediário e mediador exclusivo entre Deus e os homens, com poder de conceder vida para além da morte, e declara que já existia antes de Abraão, o patriarca judeu. E depois de tudo isto, o que é que se vai passar? As dúvidas surgem na comunidade judaica. És tu aquele que havia de vir? Ou esperamos outro? Jesus morreu, sabemos, foi crucificado, mas ressuscitou. E o Evangelho foi espalhado no cumprimento da grande comissão que Jesus deixou e que lemos em Mateus 28. E depois, em fazer discípulos de todas as nações e por aí fora, ensinando. E eu estou convosco todos os dias, até à consumação dos séculos. Alguém duvida da presença de Jesus aqui, hoje, no nosso meio? E depois do alargamento do Evangelho, nós assistimos a uma série de traições, desvios, apostasias, esquecimento dos avisos e apelos registrados na Palavra de Deus. Jesus deixa de ser um mediador entre Deus e os homens. E no século XIII, um historiador francês, Jean de Neumaud, faz um bosquejo do culto que era prestado, depois, sobretudo, da peste negra, era prestado a várias pessoas. A São Dionísio, para apagar a raiz. A São Brás, conhecem os glossários São Brás? Que eram contra as doenças da garganta e respiração. Outro, a São Erasmo, para os desarranjos intestinais. A São Guido, para os problemas de epilepsia. A Santa Bárbara, lembram-se do quê? Contra a troveja, exatamente. A Santa Bárbara, contra a trovoada e a morte súbita. A São Gil, para afastar os demónios. A Santo Eustáquio, para proteger do fogo. Vejam, toda esta série de deuses a quem os homens vão prestar culto e fazer as suas rezas. Não serão orações. Os erros do clero são gritantes. As heresias alastram no seio da população. Mas a palavra de Deus continua a ser um aviso solene para todos. O texto sobre Bereanos e Tessalonicenses diz assim: assim que escureceu, os irmãos enviaram a Paulo e Silas para Bereia. Tendo eles chegado lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os tessalonicenses, pois de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. De sorte que creram muitos deles, e também mulheres gregas de alta posição, e não poucos homens. Examinavam, faziam as pregações, iam ver-se na palavra de Deus, conferia com aquilo que as pessoas diziam.
este espírito de Bereanos, que foi retomado exatamente com a Reforma. Tudo isto faz com que se deseje uma ação reformadora na Igreja. E então surgem movimentos reformadores, desde os valdenses no século XII, os cátaros, os albigenses e a figura de Martinho Lutero, que nós vimos já no passado domingo. Lutero, que viveu 62 anos e que em 1521 foi excomungado, em janeiro de 1521. No mesmo ano e também no mesmo mês foi expulso do Império. Deixou de ser um cidadão. Mas, em 1517, ele vai publicar as 95 teses na igreja de Wittenberg. Não vamos considerá-las todas, seria impossível. Mas vamos ver algumas delas. A tese 37. Qualquer cristão verdadeiro tem participação em todos os bens de Cristo e da Igreja por dádiva de Deus, mesmo sem as indulgências. A tese 53. São inimigos de Cristo e do Papa aqueles que, por causa das indulgências, fazem calar por inteiro a palavra de Deus nas igrejas. A tese 62. O verdadeiro tesouro da Igreja é o Evangelho da glória e da graça de Deus. A tese 79. Edward Spencer dizia que a cruz com as armas do Papa equivale à cruz de Cristo. E a 94. Devem-se exortar os cristãos a que se esforcem por seguir a Cristo, o seu cabeça. Estes eram os gritos que se ouviam no tempo de Lutero. E os pilares que foram apresentados: a Bíblia, a graça, a fé, Cristo e a glória. Vimos a Bíblia, hoje estamos a ver, o penúltimo, Cristo é o Salvador. E vós, quem dizeis que eu sou? Há um livro que foi publicado há uns 5 anos, 4 anos, que foi uma recolha da pergunta que foi dirigida a várias pessoas. Eu fui buscar alguns testemunhos dessas pessoas. Não posso ouvir o vosso. Mas seria bom que cada um dissesse: e Cristo, o que é que vocês dizem que é para cada um de vocês? Vamos ouvir. Vou ler o primeiro testemunho de Elsa Melo Ribeiro. Nasceu em Angola em 1972, veio para Portugal aos 3 anos, ingressou na Faculdade de Direito na Universidade de Lisboa, obtendo a licenciatura em Direito. E ela diz: quem é melhor do que uma criança para nos lembrar da forma mais cinzela quem é Jesus? Neste caso será Namuma, mas crianças de 5, 6 e 8 anos me foi dado o privilégio de ser mãe. A pergunta colocada foi: quem é Jesus para ti? E as respostas foram: é um grande amigo que nos ensina a fazer coisas boas. Outro filho: é meu amigo e faz-me mais feliz. E finalmente a outra, mais velha: é meu amigo e perdoa-nos quando não nos portamos bem. Outro testemunho. E ela diz: quanto a mim eu respondo: e vós quem dizeis que eu sou? Respondo que Jesus é para mim esperança. Uma esperança que nos acalenta a alma, que nos permite viver toda a nossa vida com a certeza de que somos amados de uma forma incondicional. Outro testemunho. Daniel Ferreira nasceu em Lisboa, 23 de outubro de 85, estudou Engenharia Eletrotécnica e de Computadores e a laúde, o instrumento musical, no Conservatório de Música. E ele diz: a primeira impressão que esta pergunta causa é o que levou Jesus a formulá-la. Penso que Jesus quer estabelecer connosco uma relação próxima entre o Filho de Deus e cada um de nós. De facto,
ele pergunta-me mesmo: Daniel, quem dizes tu que eu sou? E a resposta: és o refúgio de todos os momentos, Senhor. Mesmo quando eu não me lembro de ti, mesmo quando, por culpa da fraqueza, me deixo levar pela corrente mundana que te relevo para segundo plano. Terceiro testemunho. José Carlos Marques dos Santos é o reitor da Universidade do Porto, a quem lhe fizeram uma pergunta. Portanto, licenciado em Engenharia, é reitor, está ali, da Universidade do Porto desde 2006, e ele diz: Senhor, és a fonte do amor. Deus quer a felicidade de todos e por isso exige que todos se amem como Ele nos amou. Um mundo que siga a mensagem de Cristo será pleno de felicidade e cada um será nele muito mais feliz. Outro testemunho, Daniel Serrão. Ouvem e conhecem este homem eminente. Nasceu em 1928, é professor jubilado da Faculdade de Medicina, professor de Bioética e membro da Academia das Ciências de Lisboa. O que é que ele diz? Ouvi esta pergunta quando tinha 14 anos e a resposta que dei foi: não és ninguém. És uma invenção dos padres que querem aliciar-nos para obedecermos e não pensarmos pela nossa própria cabeça. E continua: fui ateu militante durante mais de 2 anos. Deus não existe. É uma farsa para ignorantes e estúpidos. Foi o que proclamei durante anos no Liceu de Aveiro, onde estudava. Mas um dia, no princípio era o verbo. Porque esse verbo se fez carne como a nossa, pudemos ver de Deus uma imagem inteligível. Cristo é o modelo da nossa perfeição. Esta é a minha resposta. Com ela vivo e com ela morrerei. Outro testemunho, José Azadinho Loureiro, licenciado em Direito, juiz de Direito na comarca de Setúbal, desembargador no Tribunal da Apelação de Lisboa. Lembro-me, sim, de na minha juventude Jesus Cristo ser alguém cuja doutrina me atraía e que eu devia seguir. Li os Evangelhos pela primeira vez aos 20 anos. A resposta: todos os dias me eram apresentados jovens com denúncias pela prática de furto e consumo de drogas. Alguns eram condenados e tinham de cumprir pena. Um dia, um desses jovens veio ter comigo ao grupo de recuperação e oração e disse-me: saí da prisão, não tenho nada nem ninguém. Onde está esse Jesus que vocês disseram quando estive preso que me podia ajudar? A resposta que eu dou hoje à pergunta é esta: e vós quem dizes que eu sou? Não se encontra numa ideia abstrata, mas numa pessoa viva. Jesus Cristo, ressuscitado, o Filho de Deus, Salvador de todos os homens, que nos amou primeiro e pede que nos amemos uns aos outros. Catalina Pestana, estou a terminar. 60 e poucos anos, 65, 66, estudou filosofia, aprendeu a fazer perguntas. Sabem que ela foi a provedora da Casa Pia de Lisboa, esteve na Beira quando foi o abuso de pedofilia. Ela diz: nasci numa família na qual a religião não tinha deixado marcas positivas. Fascinei-me com a personalidade de Jesus. À pergunta formulada respondo: tu, Senhor, és para mim o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o desafio permanente da minha vida. E finalmente, Cavaleiro Carlos Marcos, Gilberto Felipe, aluno do curso de Engenharia da Agronomia. Desde muito cedo que iniciei a vida cristã, eles têm vontade de ir à missa, mas lá ia. A minha resposta: tu és a palavra viva. Infelizmente, só quando estamos aflitos é que nos lembramos da palavra de Deus. Mas se aplicarmos a palavra de Deus nas nossas vidas, tornamos tudo muito mais fácil. Deus é muito mais do que símbolos, vestimentos, igrejas, imagens. Ele está dentro de nós e é aí que sentimos a sua força. Fiz ouvir as respostas que deram estas pessoas. Não sei qual é a vossa resposta, meus prezados irmãos.
Se Cristo vos perguntar: o que é que és para mim? O que é que eu sou para ti? Espero que cada um tenha presente a experiência da sua vida e possa responder também como o apóstolo Paulo em Filipenses: para mim, o viver é Cristo.